irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá, sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. Deus tem nos abençoado em todos esses dias, em todo o tempo, e não há de se pensar em nenhum dia em que a graça do Senhor não seja grandiosa. Então, é claro, o dia de hoje não vai ser diferente. Então, vamos nos preparar para cantar, louvar e também ouvir mais sobre o que Deus tem a dizer para nós. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. São teus os meus poderes e minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. As tuas mãos dirigem meu destino, cravadas na sangrenta e rude cruz. Por meus pecados foram traspassadas e posso nelas descansar, Jesus. As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, é bom que seja assim. Vou ler um versículo que está em Romanos 15, 13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, vamos orar? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por sua infinita misericórdia. Peço que venha em auxílio das pessoas mais necessitadas, que cuide das pessoas que perderam seus entes queridos. Senhor Jesus, tenha misericórdia de todos nós. Venha em socorro do nosso Brasil, que precisa tanto da sua misericórdia. Querido Deus, eu te peço que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Todas as coisas
Boa noite, meus queridos amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. É com muita alegria que estamos mais uma vez nessa noite aqui para novamente compartilharmos, conversarmos um pouco a respeito da Palavra de Deus, que é sempre muito bom para nós. Nesta noite eu escolhi um texto escrito pelo apóstolo Paulo, que se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 3 e verso 16, que diz assim: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Esse texto que Paulo escreveu à igreja de Colossos, aos irmãos lá de Colossenses, é uma carta muito importante, é uma carta muito bonita e eu queria compartilhar isso com os irmãos. Mas antes, a gente poder fazer algumas premissas dizendo que esta carta aos Colossenses é uma carta bem pequena, tem apenas 4 capítulos. Uma carta pequenininha. Eu acho importante dizer para os irmãos por que Paulo escreveu essa carta. A gente vai ter que entender por que ele escreveu essa carta. Já que esta é uma carta considerada como um dos maiores tratados teológicos a respeito de Cristo em todo o Novo Testamento. É certamente uma das cartas mais profundas do apóstolo Paulo. Então nós precisamos entender um pouquinho como pano de fundo para entender esse texto que a gente vai compartilhar com os irmãos. Claramente, esta é uma carta muito necessária para a igreja de Colossenses naquele período e é muito necessária para a igreja de hoje, para nós. Visto que a igreja de Colossos ela estava sendo atingida no centro das suas energias, no centro da sua força, no centro de seus ensinos, da mesma forma que a igreja está sendo atacada hoje, onde o Evangelho de Cristo está sendo misturado com cultura secular em alguns lugares, com filosofias bonitas, mas anticristãs claramente, onde o Evangelho de Cristo está misturado com arrogância humana, com palavras humanas, palavras de homens que falam de si mesmo, onde a genuína palavra de Cristo está misturada com veneno destilado que é misturado com o Evangelho. A igreja de Colossenses, a igreja de Colossos, nossos irmãos, está sendo atacada nesta frente de batalha. E é um ataque muito semelhante ao que a igreja de Cristo está sendo atacada hoje. Evangelho de Cristo verdadeiro misturado com doutrinas heréticas, com ensinos mundanos. Esta carta de Paulo, ele mostra como enfrentar essas coisas, como enfrentar esses ataques. Essa carta tem a resposta para combater os ensinos enganosos que procuraram atacar a igreja de Colossos e procuram atacar a igreja de hoje, dos nossos dias. A igreja de Colossos, ou Colossos, como dizem alguns, elas tinham 4 tipos de frente de ataque de batalha, em 4 pontos. O primeiro é que o ataque nunca cessou em todas as épocas. Os ataques foram sucessivos desde a igreja, do começo da igreja, até os nossos dias. É um ataque incessante. Mas a igreja de Colossos especificamente era atacada nas misturas das doutrinas mundanas, filosofias mundanas, pensamentos humanistas, misturado com o Evangelho de Cristo. Ela era atacada nos ensinos da redenção e sofria muito ataque na doutrina da santificação. Eram esses grandes os ataques que a igreja sofria. Bem, ele fala um pouquinho rapidamente a respeito da civilização, da cultura daquele povo, daquela igreja, para a gente consiga também entender um pouquinho melhor. Heródoto, considerado o pai da história, um dos maiores historiadores que a história já conheceu, e nos seus escritos ele dizia que lá por volta dos anos 480, Colossos era descrito como uma cidade grande, uma cidade rica, poderosa, próspera e muito invejada. Ela estava localizada na melhor parte da região de toda a Frígia, corresponde mais ou menos à Turquia atual. As melhores terras, os melhores pastos, os melhores rios, as melhores plantações, as terras mais férteis eram daquela região. Ela ficava
a cidade de Colossos ficava entre duas grandes cidades, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que era a cidade de Herápolis e a cidade de Laodiceia, escrita lá no final do texto, no livro de Apocalipse. Ela ficava entre essas duas grandes cidades, ela ficava no meio, tinha uma provisão, uma posição muito privilegiada. Ali mais ou menos onde é a região da Turquia hoje. Acontece que no meio dessa opulência, dessa riqueza toda, por volta dos anos 60, depois de Cristo, um grande terremoto atingiu aquela região e destruiu por completo a cidade de Colosso. Também destruiu Herápolis e também destruiu Laodiceia. E Laodiceia e Herápolis conseguiram se reerguer porque eles tinham recursos financeiros. E embora Colossos também tinha grandes recursos financeiros, ela nunca mais conseguiu se reerguer. Hoje em dia você pode encontrar alguns vestígios de civilização na cidade de Laodiceia, você encontra vestígios na cidade de Herápolis, mas de Colossos absolutamente nada, não sobrou absolutamente nada onde estava essa cidade. Então é uma cidade que ela foi do céu ao inferno em pouco tempo, da fama, da riqueza, da prosperidade para a desgraça, para um lugarejo, uma cidade sem a menor expressão, um lugar muito pequeno. E é para esta igreja, deste local, que Paulo escreve esta carta para os irmãos de Colossense. E quando ele escreveu isso, essa cidade não tinha mais importância alguma no cenário mundial. Aliás, era uma das menores igrejas de toda a carreira de Paulo. Era uma cidade pequena e uma igreja muito pequena. E há escritor que arrisca dizer que essa era uma das igrejas menos importantes em toda a carreira de Paulo. Colossos não tinha nenhuma importância quando essa carta foi escrita. E há escritores, como acabei de dizer, que afirmam que a igreja de Colossos era a igreja menos importante a qualquer outra epístola de Paulo. E Paulo mesmo nunca esteve nessa cidade, ele nunca pôs os pés em Colossos. Quando Paulo escreve essa carta, provavelmente ele estava ou em Roma, ou se referindo ao tempo que ele estava na cidade de Éfeso, distante 160 quilômetros aproximadamente de Colossos. Lá ele firmou seu ministério e ficou por algum tempo lá, talvez uns 2 ou 3 anos. E de lá ele comandava as ações para a igreja de Colossos, ele nunca pôs os pés em Colossos. Então é curioso que Paulo tenha escrito uma carta tão importante, um dos tratados mais importantes da teologia, um dos tratados mais profundos por uma igreja numa cidade que tinha pouca importância, por uma igreja bem pequena e das menores importantes dentro de todo o ministério. E a importância não é porque uma igreja é mais importante que a outra, porque ele poderia escrever cartas para igrejas grandes, igrejas que poderiam difundir muito mais o evangelho. Por qual razão, então, Paulo escreveu um tratado tão importante para essa carta? Uma carta tão importante para a igreja de Colossos? Alguns dos motivos são claros. Paulo tinha vários amigos na cidade que sustentavam seus ministérios. Embora a igreja fosse bem pequena, a fé da igreja de Colossos era uma fé muito grande, era uma fé forte, era uma fé robusta. A igreja de Colossos tinha um amor profundo pelo Evangelho, por Paulo e pelas coisas de Deus. Ela declaradamente tinha uma esperança viva em Jesus. A outra razão é que a igreja estava sendo atacada pelas heresias e pelos enganos misturados com as Escrituras. E Paulo precisava dar uma resposta aos ataques. E por último, o Evangelho precisa ser pregado em qualquer lugar. E nesse sentido não tem lugar mais importante e menos importante. Em qualquer rincão, ou numa igreja bem poderosa, ou numa igreja com pouca importância no cenário, o Evangelho precisa ser pregado a todos os povos. Foi nesse contexto, mais ou menos, basicamente, que Paulo escreveu essa carta. E os objetivos de Paulo, quando escreveu essa carta, ele tinha duas pretensões, dois objetivos principais. Primeiro, ele queria elogiar os crentes de Colosso, dessa pequena igreja, pelo grande crescimento espiritual que eles tinham. O fato de ser uma igreja pequena, uma cidade pequena, não impediu deles ter um grande crescimento espiritual, um grande crescimento cristão, na vida cristã próspera.
Então esse era elogiar o primeiro, e o segundo era alertar sobre os perigos da palavra de Deus estar misturada com doutrinas humanas, com filosofias humanas, com culturas humanas, querendo tomar o lugar da palavra de Deus. Bom, então nós podemos concluir que se Paulo, inspirado por Deus, fez desta carta um dos maiores tratados teológicos a respeito de Cristo em todo o Novo Testamento, para uma igreja tão pequena, uma cidade, repito, insignificante, de um lugar que não tinha nenhuma expressão, certamente essa carta tem muito a dizer para toda a igreja atual e em particular para a Igreja Batista Moriá, que é a quem estou me dirigindo nessa noite, e aos demais irmãos e amigos que porventura possam estar assistindo esse culto nessa noite conosco. Paulo está dizendo aos irmãos para não perderem aquilo que tinham conquistado. Uma igreja com fé forte, uma fé robusta, uma igreja amorosa e uma igreja que tem esperança viva em Cristo. Estava escrevendo para que os irmãos não perdessem isso. Para que os irmãos também começassem a pensar sempre no meio dessas adversidades, pensando, conforme diz o capítulo 3 inteiro, que nós não vamos ler, nós vamos nos centrar somente numa parte das recomendações. Mas ele elogiou e depois admoestou. Olha, vocês não percam aquilo que vocês receberam e certamente vocês devem pensar só nas coisas que são de Deus. Abandonem toda a ira, toda a raiva, toda a malícia, toda a inveja. Tirem aquelas roupas velhas do passado, as roupas da desordem, e vistam as roupas novas. Essas roupas novas não eram roupas físicas, não eram um pano, uma camisa bonita, um tecido bonito. Se vistam daquele conhecimento antigo e se encham cada vez mais do conhecimento de Deus. Paulo continua dizendo no capítulo 3 todo, nós vamos ler, repito. Ele diz assim, olha, vocês em Cristo são feitos filhos de Deus, todos os povos, todas as raças, todas as tribos, todas as nações. Em Cristo vocês são feitos filhos de Deus, nós todos somos filhos de Deus. Paulo também pede aos irmãos, nesse capítulo, para serem benignos, pessoas boas, do bem, misericordiosas, porque eles continuem pessoas humildes, pessoas que perdoam uns aos outros, pessoas cheias de amor e cheias de paz. Então Paulo está recomendando, primeiro elogiando e depois fazendo essas recomendações todas. Essas coisas devem ser exercitadas por nós, todas essas coisas, pensar nas coisas de Deus, abandonar a ira, abandonar a raiva, a malícia, a mentira, jogar as roupas velhas dos pensamentos humanos para trás e nos encher do conhecimento de Deus, afirmar que nós podemos ter convicção que somos feitos filhos de Deus. Todas essas coisas que Paulo recomendava aos irmãos de Colossos, coisas importantes e muito boas para nós, e nós devemos buscar essas mesmas coisas. E Paulo, quase finalizando esse capítulo 3, que eu estou resumindo rapidamente, porque eu quero me concentrar no texto do verso 16 apenas, eu estou tentando discorrer apenas no contexto do capítulo 3, quase no finalzinho desse capítulo, ele diz que essas coisas todas que são recomendáveis, manter aquilo que eles ganharam, manter a vida cristã que eles tinham e melhorar esse conhecimento, todas aquelas coisas eram possíveis desde que eles buscassem uma das doutrinas que estava sendo atacada por essa igreja, que é a doutrina da santificação. E a santificação ela é muito mal compreendida em boa parte das igrejas evangélicas. É por isso que eu quero me dedicar a ela. Paulo diz no finalzinho, olha, essas coisas são possíveis, mantenham tudo isso. E se mantenham santificados, busquem a santificação. E estou quase entrando no verso 16, mas antes um pouquinho, eu preciso dizer para os irmãos o que é santificação. A santificação, no contexto hebraico, é o contexto que está aqui nesse texto, significa ser apartado do uso comum. Santificação não é um monstro de 7 cabeças, não é aquela santidade onde quando a gente imagina de ser melhor que os outros.
Embora quem busca santificação acaba ficando melhor mesmo. A pessoa melhora, mas não melhor que os outros. Santificado significa estar separado do uso comum, das coisas comuns do mundo, das filosofias, dos conhecimentos humanos, do desejo próprio, das vontades próprias. Eu não estou mais nesse senso comum. Eu estou agora sendo santificado por causa de Cristo, por causa da redenção, por causa que eu sou filho de Deus e porque eu estou buscando na palavra me aproximar mais das coisas de Deus. E à medida que eu vou colocando no meu coração, na minha vida, mais coisas a respeito de Deus, é óbvio, eu coloco mais coisas de Deus, aquilo que meu coração está cheio tem que dar lugar a Cristo, é a palavra. E as coisas velhas vão se passando e eu vou jogando coisas fora ruins e a cada dia eu vou melhorando. Isso é santificação. A santificação, então, ela é um processo composto de duas partes. A primeira coisa, nós somos santificados não por esforço próprio propriamente. Foi porque primeiro Cristo nos santificou quando nos comprou com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Ele nos comprou, nos perdoou e nós somos santificados por Ele. Então, a primeira vez, nós somos santificados por Cristo. É a parte 1. E a parte 2, esta sim é um processo que depende de nós. É um desenvolvimento onde todo cristão deve lutar, deve batalhar para querer se santificar. Orando mais, cantando mais ao Senhor, lendo mais a palavra e ficando mais em comunhão aos irmãos, perdoando uns aos outros, deixando a malícia, deixando a maledicência, cheio de paz, cheio de amor, que é o que Paulo acabou de recomendar nos versículos anteriores. Então é nesse cenário que Paulo escreve a carta aos Colossenses. E feitas essas explicações, eu quero entrar agora no verso 16, que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com os irmãos aqui. Esse verso 16 mostra uma das formas, um dos modelos para qual nós podemos seguir para ser santificado. E esse é um dos pontos altos da Igreja Batista Moriá. Se os irmãos forem comparar, para quem talvez não tenha percebido, nunca pensou nesses termos, esse é um dos pontos altos. Mas como assim? A Igreja Batista Moriá é uma igreja de santificação, uma igreja que busca... Sim, conforme esse texto aqui, sim. Então eu falo aos irmãos da Igreja Batista Moriá e aos demais também. Então eu queria que os irmãos prestassem atenção, é um dos pontos altos da nossa igreja. O texto diz assim: a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Há alguns textos que diz assim, que a palavra de vós habite em vocês ricamente. Abundantemente, ricamente são sinônimos. E, irmãos, eu conheço bastante igreja, conheço bastante do movimento evangélico nos últimos anos. A Igreja Batista Moriá é uma igreja altamente privilegiada. Tenho convicção do que eu estou dizendo para os irmãos. A palavra de Deus abunda ricamente na Igreja Batista Moriá. É por isso que eu quis destacar esse ponto. Habite ricamente, abundantemente. A palavra de Deus é administrada com abundância na Igreja Batista Moriá pelos irmãos, pelo pastor Elias, pastor Edson, pastor Cerqueira, pelos demais irmãs que ministram todos os dias na contribuição, ministrando a palavra de Deus para a igreja. Isso tem muito a ver conosco. E o texto diz assim, que habite em vós. Habite em vós não é assim, quem sabe pode habitar em vocês. Habite é imperativo, é uma ordem. Habite em vós abundantemente, ricamente. E ricamente é o oposto de pobremente. Isso é uma invenção minha aqui. Não está habite em vocês pobremente a palavra. Porque, infelizmente, eu fiz questão de dizer isso, não, porque em muitos lugares a palavra de Deus habita pobremente, onde há púlpitos absolutamente vazios da palavra. Não tem nada do Senhor para ministrar ao povo. Mas nós, graças a Deus, nós temos uma igreja onde a palavra de Deus é privilegiada. Ela tem lugar de destaque, de primazia. Então a palavra de Deus abunda
ricamente na nossa igreja. Eu quero que os irmãos aproveitem isso para melhorar, para nos santificar, para que a gente possa melhorar, se enchendo do conhecimento de Cristo e nos esvaziando de nós mesmos. Para ser cheio, irmãos, quer dizer, ser guiado pela palavra. Se eu estou cheio da palavra, eu me oriento pela palavra. E se eu sou cheio da palavra, ainda eu me guiar pela palavra, eu posso levar a palavra aos outros. Essa é a recomendação de santificação. Ser cheio da palavra para melhorar eu mesmo e para poder ter alguma coisa para levar aos outros. E que ela habite em vós. Habite. Habitar aqui, o sentido, irmãos, é de habitar como habita um dono da casa, onde ele tem acesso a toda a propriedade, ele tem controle sobre tudo, ele sabe tudo o que se passa na propriedade, ele tem liberdade de atuar nessa propriedade. Habitar aqui não é como um inquilino que aluga uma casa, mas não pode entrar aqui, não, o quintal aqui é do outro vizinho, essa parte que eu não quero que você entre, não. Habite, tenham liberdade, tenham controle, tenham acesso a todas as coisas. Habite em vós abundantemente a palavra. O que mais o texto diz? Como modelo de referência para nós nos santificarmos. Então é habitar, é ser cheio como um dono. Admoestando-vos uns aos outros. O que é admoestar uns aos outros? Nós fazemos isso, irmão, nos cultos das quintas-feiras presencial. Nas quintas-feiras, em breve, com a graça de Deus, vamos retomar. Onde depois de ministrar um texto, nós conversamos nos nossos grupos terapêuticos, onde em cima da palavra que foi ministrada, nós falamos uns aos outros aquilo, e aquilo é uma grande cura, demonstrando-vos uns aos outros. Quando nós fazemos isso, nossos cultos, irmãos, nós estamos também ensinando uns aos outros. Porque todo mundo pode dar seu testemunho, pode dar sua palavra, e certamente todos saem abençoados. Outra característica forte da nossa igreja, onde a palavra tem primazia, onde nós admoestamos uns aos outros, onde nós nos ensinamos uns aos outros. Ensinar a palavra, é sempre a palavra. Admoestar quer dizer aconselhar. O aconselhamento baseado no quê? Na minha experiência, no que eu acho? Não. Aconselhamento baseado na palavra. E nós fazemos isso já, irmãos. Eu quero que os irmãos percebam e façam melhor uso ainda disso, tomem posse disso. De que forma nós podemos estar, então, habitando, ser cheios, ensinando, admoestando uns aos outros? Como que nós podemos fazer isso? É só falando da palavra? Também. Mas nós podemos fazer isso, sabe como, irmãos? Cantando, com salmos. Os salmos, tal como nós conhecemos hoje, antigamente eles eram cantados. Hoje nós lemos, mas os salmos eram cantados, os salmos eram hinos. Vocês podem fazer isso aí pela palavra, cantando salmos, cantando a palavra. Não é cantando qualquer coisa. Os salmos eram cantados. Com hinos, salmos é uma coisa, hinos é outra. O padre Agostinho, um padre muito importante no Evangelho, um grande teólogo do passado, ele dizia que cantar deve ser feito com a alma, deve ser um louvor e deve ser dirigido a Deus. Então, com salmos e com hinos. E com o que mais? Com cânticos espirituais. Cânticos espirituais nós podemos traduzir aqui por poemas profundos, vindos da alma, que são cantados a Deus em louvor a Deus. Então, nós temos a Igreja Batista Moriá. Ela tem a palavra abundantemente, como muitos lugares não tem mais, onde os irmãos admoestam uns aos outros, ensinam uns aos outros, onde os irmãos cantam hinos de louvor a Deus, salmos de louvor a Deus. Porque uma igreja onde não tem palavra, ocorre que o canto também é um canto que muitas vezes não é dirigido a Deus. E a música na Igreja Batista Moriá, os cantos, os hinos, os salmos, os poemas cantados, estão em comunhão com a palavra de Deus. Então, nós temos todas as ferramentas para nos santificar, para melhorar as nossas vidas e ser melhor para nós mesmos, para a igreja e para os outros. Nós já fazemos isso na Igreja Batista Moriá.
É uma observação que eu faço com bastante convicção. Então, nossos louvores são louvores dirigidos a Deus. Nossos hinos são os hinos dirigidos a Deus. Ele preenche esse contexto do verso 16. Então, irmãos, dentre outras situações importantes e necessárias para nós, para que nós melhoremos como pessoa, nos santifiquemos e cresçamos, e possamos ser merecedores do elogio que Paulo fez a Colossos, que nós possamos também ser elogiados por Cristo por fazer isso e não perder aquilo que conquistamos. Antes, ao contrário, melhorar as nossas condições. Dentre tantas situações importantes e necessárias para nós, eu quis falar dessa do verso 16. Tem bastante a ver com a gente. Bom, as Escrituras afirmam isso em Colossenses, no capítulo 3 inteiro, especificamente no verso 16, que nós dedicamos esses minutos. É o que Paulo diz, que é o escritor desse texto. E é o que eu quero para a nossa igreja, para os demais irmãos e amigos que estão assistindo este culto nosso hoje. Que a gente se apodere das Escrituras, da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, que nós possamos cantar, salmodiar, falar entre nós com amor, com benevolência, sem malícia, cheios de Cristo. É isso que eu quero para os irmãos. Aquele elogio que Paulo fez à igreja, que nós possamos estar sendo elogiados não por homens. E nós podemos até ser uma igreja que não tem tanta importância no cenário atual, como não tinha Colossos, mas onde as cartas, a teologia de Cristo é abundantemente válida entre nós. Que os irmãos aproveitem bem o que a nossa igreja oferece e sejam ricamente abençoados, pessoalmente e abençoando a outros, cheios da palavra, cantando alegremente para o Senhor, hinos de louvor, e continuar na sua vida um processo de santificação, a cada dia um pouquinho, sendo melhor. É o lema da nossa igreja. Então, irmãos, uma carta tão pequena para uma igreja pequena, mas certamente uma carta muito valiosa para os irmãos crentes do nosso tempo, especialmente quero dedicar a todos os irmãos da Igreja Batista Moriá nesta noite. Agradeço a atenção dos irmãos. Muito obrigado, queridos. Sejam ricamente abençoados pela palavra de Deus. Amém.